Boa noite, você que está nos assistindo, seja bem-vindo a mais um Arena, você que está aí na sua casa, que você possa receber essa palavra na sua vida, que possa ser como uma semente na sua vida, poderosamente em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre o impulso. Semana passada falou sobre o medo. Nós temos medo e nós aprendemos aqui que vai com medo mesmo. Está com medo? Vai com medo mesmo, né? Mas muitas vezes, né, a gente tem aquele medo, aquela insegurança, porque a gente vive em algumas situações da nossa vida. Vive alguma tribulação, nós vivemos dificuldades, todos nós passamos por dificuldade, porque nós temos uma limitação, e essa limitação ela é para ser rompida. Então, cada vez que a gente rompe, a gente avança. E muitas vezes em nossa vida, a gente não acha que é capaz. Muitas vezes a gente fica perguntando, né, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Né? Por que eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo? Por quê? E por quê? E por quê? Aí a gente pergunta para um líder, aí depois a gente pergunta para o pastor, para a pastora, né? Aí a gente não contenta, pergunta para o irmão discipulado, mas a gente vive querendo essa resposta. Por que a gente passa por isso que a gente está passando? Quero ler com vocês 1 Coríntios 10, 13. Não sei se consegue projetar aqui, se conseguir, beleza. 1 Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, assim vocês poderão sair dela. Amém? Aqui, gente, Paulo ele está falando para o pessoal de Coríntios o que o pessoal de Israel passou no deserto, né? Ele está falando para o pessoal do Coríntios, olha, o que vocês estão passando, o pessoal lá também já passou, né? Mas olha, o mesmo Deus que teve com eles, que sustentou eles, é o mesmo Deus que vai sustentar vocês, que vai estar com vocês, né? Então, Paulo, nesse versículo, ele fala que Deus estava com o pessoal de Israel o tempo todo, e ele supria as necessidades deles. Mas o que acontecia com o pessoal de Israel, o que aconteceu com o pessoal de Coríntios? Eles esqueceram. Esqueceram. Mas como assim esqueceram? Assim como o pessoal do Coríntios esqueceu, nós também esquecemos. Aí a pergunta é, Elaine, mas esqueceu do quê? O que é que eles precisam lembrar, que eles esqueceram, assim? E eu? Do que eu esqueci? Eles esqueceram para que eles foram criados. Pela situação que eles estavam passando, o pessoal lá no deserto estava passando, eles esqueceram quem eles eram, por que eles foram libertos e para que eles foram libertos. E o pessoal de Coríntios também. E muitas vezes nós também esquecemos quem nós somos e para que nós viemos, né? E hoje, nessa noite, nós vamos lembrar, amém? Nós vamos trazer a memória, amém? Do que nós vamos trazer a memória, gente? E aí, o que nós vamos lembrar? Esqueceram já, né? Quem nós somos, né? Então, vou ler com vocês Gênesis 1, 26. Presta atenção, porque talvez vocês já ouviram isso várias vezes. Mas por que nós vamos ler de novo? Porque a gente esquece. Como Coríntios esqueceu e como o pessoal de Israel esqueceu também. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Amém? Gente, como que nós somos criados? Nós somos criados como a imagem e semelhança de Deus. Prestem bem atenção. Então, eu e você,
Nós somos imagem e semelhança do Criador. Amém? E para quê? E para que nós somos criados? Já esqueceram, né, gente? E aí, gente? Nós fomos criados em imagem e semelhança do Criador, amém? E nós fomos criados para quê? Para dominar. Dominar o quê, Elaine? Tudo. Tudo. A gente só não consegue dominar a situação que a gente está passando porque a gente esquece do poder que Deus nos deu, da autoridade que Deus nos deu. E que nós resgatamos quando Jesus nos libertou. Nós esquecemos dessa autoridade. Por isso que muitas vezes a gente passa por situação e não consegue sobressair dela e fica nela. E paralisa. E aí o medo faz o quê? Nos paralisa. Porque a gente esquece. Se olha no espelho e fala assim, nossa, eu sou imagem e semelhança de Deus. Se Ele me criou assim, então quer dizer que eu posso todas as coisas. Porque Ele pode. Então Ele nos deu essa autoridade. Amém? Aí eu quero falar com vocês, né, Atos 9:21. Aqui fala sobre Paulo. Tá? Eu quero dar um exemplo dele, um pequeno, rápido exemplo dele. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é esse o que exterminava em Jerusalém? Os que invocava em nome de Jesus e para aqui veio, precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes, em Atos 9:26. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditava que ele também era um seguidor de Jesus. Por que eu estou dando esse exemplo aqui de Paulo? Ele era Saulo, certo? Quando Paulo teve o encontro com Jesus, assim como eu e você, que eu creio que você está aqui, você teve um encontro com Jesus, e se não teve, está tendo agora, em nome de Jesus. Por que quando Saulo teve um encontro com Jesus, trocou o nome? Por quê? Vocês sabem? Não é só Paulo, viu, gente? Saulo não, viu? Vários profetas teve o nome trocado. Vocês sabem por quê? Sabe? Porque naquela época os nomes eles tinham significado. Então, normalmente ele trazia o caráter da pessoa. O nome significava muito o que a pessoa era, qual era o perfil dela, o caráter dela. Quando Saulo teve um encontro com Jesus, ele nasceu de novo e ele teve um outro nome. Então, a partir daquele momento, quando Saulo teve um encontro com Jesus e entendeu quem ele era, aqui ele entendeu quem ele era. Lembra quem que nós somos? Ele entendeu. Ele imediatamente saiu para fazer o que ele tinha que fazer, sem perder tempo. E ele não permitiu que Saulo, quem que é Saulo? O eu dele passado, atrapalhasse o Paulo do presente e do futuro que ecoa até hoje em nossas vidas. Então ele não permitiu. Ele teve um outro nome. É claro, né, gente? Talvez aqui para nós, não sei, né? Ficaria um pouco, né? Agora não chama mais Elaine, mas eu quero dizer para vocês, quando nós temos um encontro, quando eu tive um encontro com Jesus, eu ouvi falar dele, né? Eu ouvia falar. Eu ouvi falar dele aqui um tempinho também, e eu achava que conhecia, mas eu não conhecia. E Saulo também ouvia falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. E assim como Saulo, eu vivia aqui achando que eu sabia quem era, e por um tempo eu fiquei assim. Só que em um momento eu tive um encontro com Jesus também, assim como Saulo também teve. E assim como Saulo, ele imediatamente saiu para fazer o que ele tinha que fazer, e não foi diferente comigo. Assim que eu tive um encontro com Jesus verdadeiramente, não é quando eu vim para a igreja não, viu, gente? Foi bem depois. Quando eu tive um encontro verdadeiramente, eu tive que deixar o meu eu para trás. E vocês acham que é fácil? Não é não, só a pastora sabe. De vez em quando, cada mensagem, pastora, não é fácil. Não é fácil. Mas Paulo aqui, gente, mostrou que é possível. E é possível para nós. Amém?
Por quê? Porque eu e você, nós somos valiosos. Por que nós somos valiosos? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Gente, eu vou repetir isso para que vocês não esqueçam. Vocês não podem esquecer isso. Vocês não podem esquecer que você é valioso. Você é valioso. E muito valioso, né? Muitas vezes, a gente fica meio desanimado, né? Igual teve essa pandemia. O que a gente, durante esses 2 anos, né? Gente, chegou a acontecer comigo também. Não sei se aconteceu com vocês. Quando eu me peguei, às vezes eu estava falando assim, nossa, piorou tudo. As coisas piorou. Depois da pandemia, não é mais a mesma coisa. Tudo piorou. As pessoas, afastou, né? Sem falar das questões sociais. Eu me peguei falando isso. Não sei você, mas eu peguei. Não sei se você está aí em casa também, né? Pensou, olha, agora, nessa pandemia, mudou tudo, né? Veio realmente para acabar com a gente. E nós esquecemos da soberania de Deus em nossas vidas. Nós esquecemos. Olha Israel de novo. Não está longe não, gente. Olha nós de novo. Mas antes da pandemia estava tão bom. Antes da pandemia estava tudo certo. Antes da pandemia eu tinha meu emprego. Antes da pandemia meu relacionamento estava bom. Antes da pandemia, até que eu não queria viver como eu estava, mas estava bem melhor. Olha, agora essa pandemia veio, acabou com tudo. Olha Israel de novo. Olha o povo de Corinto de novo. Olha nós, por muitas vezes repetindo a história. Murmurando, esquecendo quem nós somos e esquecendo para que nós viemos. Esquecendo que nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e criador do Senhor, e esquecemos que nós estamos aqui para dominar todas as situações. A pandemia ela veio para nos fortalecer. A pandemia veio para nos levar para um nível maior. A pandemia veio para nos curar. Quem aqui foi curado e cresceu na pandemia? Amém? Quem aqui cresceu? Amém? Quem aqui vai continuar e prevalecer? Amém? Amém? Então é isso, né? Nós, por muitas vezes, nessa situação, a gente paralisou. Teve um dia lá na minha casa, gente, que eu queria escrever na parede. Eu estava tão bitolada. Eu quero falar isso para vocês. Eu virei para o William e falei assim, William, pinta essa parede aqui que eu quero escrever nela. O William falou assim para mim, Elaine, a gente precisa sair de casa agora. Você não está normal. Eu não estava. Porque, na verdade, eu permiti que a situação entrasse dentro de mim e me dominasse. Eu não olhei com os olhos de que eu poderia dominar aquela situação, né? Naquele momento, mas depois eu entendi. Depois eu levantei a cabeça. Falei, opa, calma aí, estava com medo. Tinha um momento que eu estava com medo de vir na igreja assim. Falei, opa, não, eu tenho que ir. É lá que eu tiro, igual o pastor e a pastora falam aqui. Gente, a igreja não salva, mas protege. E a igreja realmente protege a minha vida. E protege a minha casa e protege a minha família. E ela protegeu a minha família na pandemia. Se hoje nós estamos aqui, foi por proteção de Deus e a proteção da comunidade, a gente está junto, unido, um apoiando o outro. Um cai aqui, o outro levanta. O outro cai ali, o outro segura. É assim, por isso que nós estamos aqui. Amém? Amém? E precisamos, eu e você, precisamos depender de Deus, né? Precisamos ser dependentes do Senhor, a gente precisa entender isso. Lá em 1 João, deixa eu ler aqui. Lá em 1 João, porque a gente passa por essa situação e como a gente esquece quem nós somos e para quem nós viemos, a gente passa a não ter aquele relacionamento com Deus, né? Porque, na verdade, que é Ele que nos traz a memória, é o Espírito Santo que nos traz a memória, né? Então, a gente deixa as situações externas tomar o nosso coração e a gente acaba não tendo aquele relacionamento. E o Senhor, Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele, porque o Espírito Santo nos traz a memória e nos convence qual o caminho seguir, como a gente permanecer e como a gente sair da situação.
E como a gente pode pegar a situação que a gente vive, ou você viveu, e usar isso como impulso para poder crescer, para poder avançar, e não paralisar. Lá em 1 João 4, do 4 ao 6, diz assim: filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo ouve eles. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como que a gente vai identificar os profetas na nossa vida se a gente não tem relacionamento com Deus? Porque quando nós temos relacionamento com Deus, mesmo na situação, nós conseguimos identificar. A gente ouve os nossos líderes, a gente ouve os nossos pastores, a gente consegue identificar por causa da intimidade, relacionamento. Lembra? A igreja protege. Quando nós estamos aqui, nós conseguimos ouvir o que Deus está falando através dos nossos profetas, ao nosso coração e para nós. O que a pastora falou aqui, gente, foi tremendo, antes de iniciar. Deus falou com ela e ela falou com a gente. É nisso que eu creio. É nisso que eu acredito. É nisso que eu creio. Então, é essa convicção que nós temos que ter dentro de nós. Amém, gente? Nós estamos aqui, ouvimos os nossos líderes, amém? Nós ouvimos os nossos pastores, amém? Deus te chama para outro nível. Deus me chamou e chamou cada um que está aqui para outro nível, né? Mas é preciso de um impulso. Não tem como passar de fase, né? Igual joguinho de videogame, a gente sempre quer mudar de fase, mas para mudar de fase tem que passar aquela que a gente está, não tem? Não tem? E às vezes a gente repete a mesma fase. A gente fica ali naquela ali, ó, tentando. E é isso. Às vezes a situação faz com que você fique ali, ó, lutando, e você não consegue olhar que sozinho você não vai conseguir. É só com Deus. Igual a pastora falou que a gente tem que apresentar para o Senhor. Aqui no púlpito é o lugar, aqui é o lugar da gente entregar para Ele os nossos medos, as nossas aflições. Amém, igreja? Amém? Bom, e a vontade de Deus, ela é diferente da nossa, amém? Muito diferente da nossa. Muito. Muito. Pode ser que alguns de vocês aqui estejam passando por uma situação muito difícil, ou já passou, assim como eu. Eu já passei por muitas coisas ruins, claro que por escolhas minhas. E se eu disser para vocês que essa é a vontade de Deus para a tua vida? Que vocês estão vivendo o que Deus realmente quer. Nossa, Elaine, como assim? Deus quer? Eu não sei, não. Então vamos ler Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto na terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quem falou isso? Quem falou isso? Ai, gente, e Deus queria que Jesus sofresse? Está todo mundo com medo. Deus queria. Mas, gente, era o plano de Deus, como é que não? Ou é ou não é? Deus não tinha um plano? Deus não tem um plano? Ocorreu tudo como Ele planejou. O sofrimento fez parte. Ah, não, Deus não queria que ele sofresse. Gente, se Deus não quisesse que ele sofresse, Deus tinha livrado ele. A questão é, Jesus estava indo para um outro nível. Jesus voltaria para o Pai. Para isso ele teve que passar para ser aprovado. Ele foi testado para ser aprovado. Então eu e você, nós somos testados.
Então, sim, nós estamos passando pelo plano de Deus. E para isso nós temos que usar a nossa situação, usar aquilo que está te derrubando e paralisando para você impulsionar, vencer, avançar e fazer parte do plano de Deus. Ou você faz parte do plano de Deus ou você sai dele. Ou você usa as suas frustrações, a sua situação como desculpa para sair fora do plano, ou você usa para estar dentro. Não tem meio termo. Ou você usa para sair fora, porque é só com você, porque só acontece comigo, porque só comigo, porque ninguém sabe o que eu estou passando. Não, não vou lá, não, porque é isso, porque é aquilo. Ou não, tá bom, eu estou passando por isso. Se eu estou passando por isso é porque Deus está comigo. Deus está lá segurando a minha mão. Deus falou que não vai me abandonar. Deus está segurando a minha mão, então eu vou continuar, eu vou avançar, porque eu vou para um outro nível. Amém? Amém? Bom, Deus olhou para mim e para você e Ele acreditou que nós damos conta. Gente, Ele olhou para mim e para você. Ele olhou para você. E Ele crê que você dá conta. Porque Deus nos criou. Vou trazer a memória de novo. Ele nos criou a imagem e semelhança. Se nós podemos todas as coisas, então Ele nos criou para dar conta. Então, se em algum momento você pensa que você não dá conta, você está dizendo que Deus errou. Em algum momento Deus erra? Então você precisa crer. Amém? Você precisa crer que você dá conta. Se você está passando uma situação, você vai dar conta. Porque Deus está com você. Se você por algum momento desistir, você está dizendo que Deus errou. Simples assim. Ou nós cremos na palavra de Deus, que nós podemos todas as coisas, que maior que está em nós do que está no mundo, e nós damos crédito para a palavra de Deus, como a pastora falou, a gente não pode colocar a palavra de Deus à prova. Ou nós desistimos e fazendo a nossa vontade. Porque quando a gente prossegue, quando a gente avança, nós estamos fazendo a vontade do Pai. Porque ninguém quer sofrer. Jesus não quis sofrer. Lá no monte ele falou. Ele não queria, gente. Nós também não. Amém? Gente, vocês estão comigo? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, peraí. Fecha um pouquinho os olhos de vocês. Coloca a mão no coração. Respira fundo. E faça essa oração comigo. Uma oração curta. Bem curta. Bem curta. Deus, que eu seja tudo aquilo que o Senhor planejou para eu ser. Amém? Gente, é oração curta, mas muito poderosa. Quando você faz essa oração para o Senhor, você está dizendo assim para Ele, ó, Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei para que o Senhor me chamou, para que o Senhor me criou. Eu confio em Ti e eu quero fazer parte do Teu plano. Quando você faz essa oração, é isso que você está falando para o Senhor. Você está entregando para Ele. O que você está entregando para Ele? A sua frustração, a sua dor, teu medo. Você está falando para Ele, Senhor, que eu possa ser a pessoa que o Senhor planejou para que eu fosse, para que eu seja. E Ele faz. Deixa Deus fazer em você. Nessa noite, deixa Deus fazer em você nessa noite. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Deixa aqui no altar do Senhor o seu medo, a sua dor, a sua frustração, aquele problema que você acredita que não tem solução. Coloca, apresenta para o Senhor. Não vai sair daqui e tentar sozinho, tentar por sua vontade, tentar por aquilo que você acha. Tenha convicção de quem você é.
Faça com convicção aquilo para que você foi chamado. Domine todas as coisas e domine a situação que está te dominando. Amém? Não permita a situação te dominar. Dizer o contrário do que o Senhor falou. Que você não pode, que você não consegue. Para que ir na igreja de novo? Para que ir no culto de novo? Para que ir no discipulado? Para que ir para a célula de novo? Para quê? Não deixa o contrário do que o Senhor te traz para você te confundir, para você afastar da presença do Senhor. Quando você tem a certeza e a convicção de quem você é e para que você veio, faça essa oração curta. Você está com problema? Faz essa oração curta. Fala, Senhor, que eu possa ser a pessoa que o Senhor me criou para ser. E que eu possa continuar no seu plano. Gente, eu fico desesperada só de pensar da possibilidade de não fazer parte do plano de Deus. Hoje isso me desespera. Eu penso que é como quando Saulo conheceu Jesus. Porque ele tinha motivo. Como muitas pessoas, de quando tem encontro com Jesus, e fez muita coisa errada, sabe? Pensa assim, mas como que agora eu vou falar de Deus? Como? Como que eu vou falar de Deus? Ele tinha. Mas ele não permitiu que Saulo entrasse na mente dele e falasse, você matou muito cristão. Como que você vai lá falar agora para um cristão que você acredita em Jesus? Então não deixa aí o teu eu, falar para você, como que agora você vai falar de Jesus? Como? Que você vai lá falar que Jesus transformou sua vida e que Ele pode transformar a vida da outra pessoa? Gente, eu já passei por isso. Eu já passei, mas eu quero dizer para você, eu não permiti. Eu usei isso como impulso. Eu acelerei o processo, falei, não, eu não vou permitir. Eu não vou paralisar. Gente, eu olhava, eu olho, às vezes eu olho, por isso que eu falo, a gente sempre está num processo. Eu olho para o meu eu e falo, meu Deus, como que eu sou ruim? Eu falo, gente, para mim mesmo. Só que ao mesmo tempo eu falo assim, mas o Senhor me amou primeiro, o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou. Então eu preciso ir. Eu preciso ir. Então que você possa entender, que você possa usar isso como impulso para não te paralisar. Tem muitas pessoas lá fora, gente. Muitas pessoas lá fora esperando por mim, por você. Porque Deus fala com a gente. Amém? E quem que Ele usa as pessoas? Nós estamos aqui porque Deus usou alguém na tua vida, na minha vida usou. Ou alguém veio aqui porque não ouviu nenhuma palavra, ou não foi convidado para ir na célula, ou não ouviu nas redes sociais. Eu vim porque Deus usou a vida de alguém na minha vida. Amém? Eu entendi que eu não posso ser ignorante ao ponto de ter Ele só para mim. Não parar em mim. Eu entendi isso. Se Deus usou alguém para dizer para mim que eu sou filha amada do Senhor, imagem e semelhança dEle, e que eu posso todas as coisas, eu não posso simplesmente falar assim, nossa, agora eu não posso falar para ninguém. Vai parar em mim. Eu não tenho esse direito. Que você possa entender isso. Muitas pessoas estão esperando por mim e por você. Amém? Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água, gente. A pergunta é, qual é a nossa escolha hoje? Nós vamos viver a vontade de Deus? Que é dominar todas as coisas, a situação que tem nos dominado? Ou nós vamos viver a nossa vontade? Usar tudo como desculpa. Tudo como pretexto. Qual que vai ser a nossa escolha hoje? Que nós possamos escolher viver a vontade de Deus. Amém? Amém, gente? Amém? Nós precisamos trazer esse entendimento para nós, que vocês possam levantar agora, por favor. Queria pedir para alguém do louvor vir aqui.
pessoal que está na internet, quero me despedir de você. Que você possa trazer memória todos os dias na sua vida, que você é a imagem e semelhança do Criador de Deus. E que você pode todas as coisas nele. E que você possa crer que essa situação que você está vivendo, o Senhor está com você e você pode sobressair sobre ela. E que você possa usar isso como um impulso na sua vida. Eu desejo muito que no próximo Arena, quinta-feira tem culto, amanhã tem culto 5h30, depois às 19h30, que você possa estar vindo aqui, que você possa estar presente, se permita vir e sentir a presença. Só nós que estamos aqui, nós sabemos o que nós sentimos, que você se permita estar aqui. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.